Olá, gente. Eu sou Lívia Matos, sanfoneira, circense, graduada em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia e agora mestranda em Artes pela Unesp com orientação de Mário Bolognese. Eu tenho pesquisa mais voltada para a interface entre música e circo, mas resolvi trazer aqui para o Congresso uma comunicação que diz respeito a outro trabalho que não está relacionado à música. Eu gravei um vídeo anterior aqui, só que deu 16 minutos, resolvi gravar outro um pouco mais breve. Vou tentar ser mais breve possível, assim, levantando as questões que eu acho que pode ser mais interessante pra gente conversar junto no congresso. Eu tô lançando um portal amanhã que o nome chama Respeitável Público, Circos e Circenses Itinerantes da Bahia, que ele organiza um pouco assim do material que eu tinha, né, dos circenses, de entrevistas que eu já fiz, os circenses que são da Bahia, ou que têm uma atuação, tiveram uma atuação forte na Bahia. Tem uma seção que é sobre circos da Bahia, de uma atuação forte na Bahia, que tem a contribuição de outros pesquisadores, e tem uma imersão no circo, que é o Circo Real Xangai, que eu queria trazer meio como estudo de caso para falar sobre o circo na pandemia, sobre o circo itinerante em sua diversidade, pluralidade, para a gente conversar um pouquinho. No portal também tem uma campanha que chama Viva o Circo Brasileiro, que é uma campanha de apoio direto aos circos na pandemia. Tem uns 30 circos, vocês podem conhecer lá e apoiar. E tem uma biblioteca virtual, um pouco da produção do que tem sido feito, né, na Bahia sobre circo. Então convido vocês a dar uma visitada no portal para a gente também conversar, porque a comunicação que eu trago é sobre esse portal, sobretudo sobre o Circo Real Xangai, sobre, enfim, sobre o portal como todo, o circo na pandemia, os circos itinerantes, e é isso. Você, né, fazer um portal sobre o circo itinerante no momento da pandemia não tem como você desconsiderar, aliás, não tem como desconsiderar a pandemia em nenhuma instância nesse momento, né? A gente está afogado nela, assim, e você pensar que o espetáculo, né, o produto mantenedor nesse modo de produção de vida, de arte, no qual o público, né, precisa estar presente para que a gira gire, né? Ele é uma mola propulsora, né, dentro dessa relação, né, dialógica entre público, entre a ação que está sendo colocada no picadeiro, e essa relação entre público e circo transcende o espetáculo, que por si só já é uma experiência sinestésica, né? Tá ligada muito à experiência do circo da cidade, né? Então, o circo que chega na cidade, né? Eu ouvi muito em relatos, assim, em entrevistas narrativas, né, falando dessa chegada do circo. Parece que sempre é uma coisa saudosa de como era, assim, mas é engraçado que o Circo Real Xangai, que é isso que eu estava falando, eles estavam em Serrinha, que é um município grande da Bahia, assim, e é isso, os circos na pandemia eles não escolheram onde ia parar, né? Eles estavam em trânsito e de repente tudo fechou e tiveram que ficar onde estavam. Aí até faço uma reflexão, assim, se é possível territorializar o circo, falar de circos da Bahia, circenses da Bahia, sendo que a gente está falando de itinerância, né? Então, assim, eu acho que tem circos e circenses que têm uma atuação em determinada até região do estado, como tem em outros estados, né? Mas tem que se pensar, né, de forma abrangente, que essa diluição de fronteiras existe e que o circo trafega por vários lugares, assim, né? Então é difícil mesmo territorializar, mas acho que é possível falar de uma atuação maior, né, de muitos circos. Tem muitos circos que ficam circulando só na Bahia. A Bahia é muito grande, né? São mais de 400 municípios. Então o Circo Real Xangai, ele estava nesse município de Serrinha e ele foi para Lamarão, e em fevereiro desse ano eu peguei esse trânsito deles, quer dizer, esse momento que eles, depois de 11 meses parados, eles fizeram a estreia em Lamarão, que é um município de 8 mil habitantes, que, independente da pandemia, tinha 8 anos que nenhum circo passava por lá. E eu pude ver de perto, realmente, assim, essa chegada do circo, o impacto dessa chegada do circo, que era uma carreata de 2 ônibus, 2 trailers, um carro de som, e que gerou muito impacto ali na cidade. A cidade se mobilizou em torno daquela chegada, se mobilizou em torno daquela montagem, né? As pessoas ficavam ao redor, tomando cerveja, olhando, né? Fazendo parte, assim, eu ouso até dizer, assim, que eu acho que quanto também menor o circo, mais porosa essa relação, mais perto se relaciona com quem está ali ao redor, né? E hoje em dia, né, com as redes sociais, com esse mundo virtual, uma coisa que eu pude perceber é a forma que se relaciona com o mundo virtual e presencial no circo itinerante hoje. No Circo Real Xangai tem Amy, que é uma figura, uma mulher que ela é responsável pelo marketing do circo. Então, quando o secretário, que é o propagandista, que é o dono do circo, Djalma, ele define qual cidade que vai, ela procura nessa cidade quem são as pessoas
os influencers da cidade, as pessoas com mais seguidores, com mais influência, para propor permutas, né, de troca por cortesia. Ela também procura uma casa que fique próxima ao circo para poder liberar a internet enquanto o circo não coloca a internet, inclusive para ela poder trabalhar nesse marketing, nessa divulgação. Então é interessante, assim, porque ao mesmo tempo o circo, toda essa experiência que é o circo, para além da experiência do espetáculo, toda essa chegada, é uma coisa intransponível para uma versão online de tudo isso, né? Não se pode falar numa versão online da experiência do circo itinerante numa cidade. Você pode fazer um registro do espetáculo, fazer uma live com o espetáculo, mas isso eu acho que é meio intransponível, assim, né? E muito cruel os circos itinerantes, esse momento que o público não pode adentrar, né? E que essa relação com a localidade fica suprimida, né? Então, eu acho que é uma das coisas pra gente discutir, assim, pegando o Circo Real Xangai como quase um estudo de caso, assim, né? E não só pensando na pandemia, mas pensando nessa diversidade de constituição desse tipo de circo, né? Que, por exemplo, o Circo Real Xangai, ele tem como proprietário Djalma e Patrícia, que são circenses que não nasceram em circo. Eles seguiram com o circo, se encontraram no circo de Reuter Circo, e aí eles formaram o Xangai depois. E aí eles vão se considerar tradicionais, né, entre aspas, a posteriori, né, a partir do momento que eles seguem naquela vida e colocam filhos e netos no mundo, né, uma primeira geração realmente nascida em circo e tal, pelos anos ali de carreira, e não a priori, né, como circenses que nascem em circo e que já não sou tradicional em circo, nasci na barraca de circo, nasci na lona, nasci no picadeiro, nasci, enfim, milhões de histórias que a gente ouve. E eu acho que esse modo de constituição, né, de circenses que não nasceram em circo e que também não são, como muito se fala, né, dessa geração pós-80, de pós-escolas de circo e tal, eles constituem muito o circo brasileiro. Quantitativamente, eu acho que arrisco dizer que acho que até muito mais do que esses circos, né, de pessoas que nasceram em circo e que seguem em circo. Não sei se muito mais, assim, mas assim, é muito significativa a presença, né, desses circenses que montam que vão para um circo, muitas vezes porque o circo aparenta ser um modo de vida melhor do que da sua realidade, muitas vezes do que da sua família, da sua cidade, de onde nasceu. E aí foge com o circo, ou segue com o circo com orientação mesmo, com consentimento dos pais, assim, para um outro modo de vida, né? Eu vi relatos, por exemplo, seguir com o circo porque o circo tinha pão, segui com o circo porque o circo tinha carne. Eu achava que a dona do circo era rica, porque tinha carne no circo. Então, assim, essas pessoas que aí seguem com o circo, e aí tem todas as histórias de cada um que são muito maravilhosas, de como montaram o primeiro circo, né? Saíram de uma relação de funcionária para proprietário de circo. No caso de Djalma e Patrícia, eles ficam oscilando, né? Eles montam um circo, depois eles desistem de ser proprietários de circo, depois aí vão ser funcionários em outro circo, depois eles montam de novo o circo. É um circo novo, porque Djalma tem 56 anos, né? O mais velho dali da trupe. É interessante, né, cruzando com o assunto dos circos na pandemia, percebi isso também pela campanha, né, entrando em contato com circenses itinerantes de vários lugares do Brasil, que os circos estão conseguindo se manter nesse momento, segurar a onda, assim, resistir, assim, porque já estava muito difícil antes da pandemia, com a pandemia ficou um negócio desesperador, né? Esses circos, eles têm uma base familiar forte, assim, né? Uma família, um núcleo familiar que é basal ali. O Circo Real Xangai, isso é muito forte. Eles tinham um núcleo familiar e mais 3 famílias contratadas. As 3 famílias contratadas saíram quando o bicho foi pegando com a pandemia e ficou o núcleo familiar. Inclusive, agregou mais gente, né? Tipo, uma filha de Djalma e Patrícia, que é Guel, que estava fora do circo, há anos, voltou para o circo com mais 4 filhos, né? Então, de alguma forma, ali o circo apareceu como um acalanto também nesse momento, assim, mesmo sem estar conseguindo trabalhar. E a ideia é ela continuar lá, mesmo acabando a pandemia, se isso acontecer, né? Queremos isso, né? Então, assim, eu percebi isso, assim, de vários circos, assim, que estão segurando a onda, seguram com o núcleo familiar e os artistas contratados vão saindo. Já está dando quase 10 minutos. Ai, meu Deus. Outra estratégia, assim, que
No caso do núcleo familiar não é uma estratégia, né? Diz respeito à Constituição, mas uma estratégia que vários circos e circenses adotaram durante a pandemia foi utilizar os saberes que normalmente ficavam dentro da lona, né? Os saberes circenses que envolvem também a gastronomia circense, né? A maçã do amor, a pipoca, cachorro quente, como os engenhos da costura, né? De fazer figurino e tal, e colocaram a serviço da localidade, né? Fazendo costuras, pegando costuras de fora do circo para fazer dentro, vendendo essas guloseimas fora do circo. Foi um modo também de subsistência que aconteceu. Para finalizar, para não ficar muito longo e a gente conversa mais no congresso, uma observação que eu acho interessante do Circo Real Xangai e de diversos circos e circenses que eu já conversei, esses circos que ele vai se constituindo, por mais que tenha várias gerações, assim, e a primeira não nasceu em circo e foi seguindo, assim, com a primeira geração nascida em circo, segunda, terceira, quarta, e tem um orgulho dessa história, eles não têm uma coisa forte com o sobrenome, eles não têm essa coisa de se ancorar no sobrenome, então assim, nem no nome artístico dos artistas, no caso os filhos e netos, né, de Patrícia e de Djalma, eles não usam o sobrenome deles, assim, o sobrenome deles não faz parte nem do nome do circo, nem dos artistas. Os artistas são apresentados com o primeiro nome. Então, agora número de corda, Matheus, agora número de lira, Emily. E assim vai. E acho isso um dado interessante, né? Porque quando muitos circos, não é o caso do Real Xangai, que o Real Xangai não mudou muito de nome, né? Mas para muitos circos de pequeno e médio porte, às vezes é mais interessante mudar de nome para voltar numa região, numa localidade, como se fosse outro circo, do que sustentar o mesmo nome, como se, aquele circo que já veio aqui, que ótimo que ele voltou. O marketing é o contrário, tipo, se esse circo já voltou aqui, não é interessante, então vou mudar o nome. E às vezes muda-se o nome por outros motivos, às vezes por superstição, às vezes para agradar temporariamente numa localidade, enfim, tem milhões de histórias sobre isso, vocês também devem ter várias. Mas eu acho interessante isso, assim, porque no Circo Garcia, no Circo Nerina, eles se sustentavam no nome, né? Então, assim, nos circos grandes, assim, de grandes nomes, famílias, né, que ficaram tradicionais pela sua técnica de trapézio, de malabares e tal, se sustentam, na geração por geração, por um nome de família. E muitos desses circos, ele mesmo tendo gerações ali seguidas e tal, eles não têm essa coisa com um sobrenome. Às vezes dificulta até, tipo, a gente pensar a longo prazo, quanto pesquisador, né, revisitar essa história e entender, né, porque não vai ter aquele, da família tal, aquele nome, aquele artista. Vamos ver como é que vai ser documentar essa história. Acho que por isso, por hora eu deixo essas observações aqui, já tem 13 minutos, e a gente começa mais no congresso. Um abração, galera.